O mundo parece estar desmoronando. Governos instáveis, crises morais, conflitos que se multiplicam, fé que se divide, e em meio ao caos, muitos correm para o apocalipse. Mas talvez a gente esteja começando pelo lugar errado. O último livro da Bíblia não começa com catástrofe. Não começa com selos. Não começa com juízo. Ele começa com uma frase simples e ignorada: revelação de Jesus Cristo. Antes dos cavalos, antes das trombetas, antes dos julgamentos, existe uma revelação, e ela não é sobre o fim. Nós transformamos o Apocalipse em um manual de medo, um mapa de teorias, um quebra-cabeça geopolítico. Mas o texto não foi escrito para satisfazer a curiosidade. Foi escrito para confrontar a fé. Ele foi enviado às igrejas, não ao Senado, não às Nações Unidas, não aos impérios, às igrejas. Antes de revelar o futuro, Cristo revela o presente. Ele não começa julgando o mundo, ele começa avaliando o seu povo. Igrejas ativas, mas frias. Igrejas fiéis, mas perseguidas. Igrejas ortodoxas, mas sem amor. Igrejas tolerantes, mas corrompidas. E o mais inquietante é que quase todas acreditavam estar bem. A revelação não começa apontando para fora, ela começa apontando para dentro. Nós gostamos de analisar o mundo. Corrupção, autoritarismo, manipulação, escândalos. Mas raramente analisamos o espelho. O poder que criticamos também seduz o nosso coração. A hipocrisia que denunciamos também habita nossas motivações. O problema nunca foi apenas o império, sempre foi o coração humano. João vê algo antes de qualquer juízo. Ele vê Cristo, não o bebê da manjedoura, não o carpinteiro da Galileia. Ele vê o Cristo glorificado, olhos como chama, voz como muitas águas, presença que desmonta qualquer falsa segurança. E quando João vê, ele não pergunta sobre política, ele não pergunta sobre o anticristo, ele cai, como morto. Talvez o problema não seja a falta de informação. Talvez seja a falta de visão. É possível frequentar igreja e ainda assim não ter visto Cristo. É possível defender doutrina e ter perdido o amor. É possível falar de santidade e negociar princípios no silêncio. O Apocalipse começa revelando isso, não para humilhar, mas para despertar. Não é sobre eles, não é sobre aquela igreja, não é sobre aquele político, não é sobre aquele sistema, é sobre nós, sobre como nos adaptamos, sobre como nos acomodamos, sobre como negociamos convicções quando isso nos favorece. Não somos vilões, mas também não somos inocentes. A revelação não termina na crítica. Em cada carta às igrejas existe uma promessa. Ao que vencer, ao que permanecer, ao que ouvir. Cristo não revela para condenar.
Ele revela para restaurar. Ele anda no meio dos candeeiros. Ele não abandonou a sua igreja. Mas ele exige verdade. Depois que Cristo é revelado, os selos começam a se abrir. Não antes. Primeiro, ele confronta o coração. Depois, ele revela os acontecimentos. E talvez os selos não sejam apenas eventos globais. Talvez sejam camadas daquilo que sempre esteve aqui. No próximo episódio, não vamos procurar conspirações. Vamos observar símbolos e deixar que a história converse com a revelação. Se a revelação começasse hoje, ela começaria pelo mundo? Ou começaria por nós? Amigo, é o seguinte, tô viajando aí de carona, sem grana, tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Bota um prato de comida pra mim. Sem carne, que eu não como carne, até é mais barato pra você. Bota um prato de comida aí pra mim. Aí o cara olha assim, porque ele não tá acostumado a um pedido assim, sacou? De igual pra igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida. E o cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato de comida. Se o cara negar, velho, eu saio.